Cumprimentar também os nossos internautas que estão nos assistindo neste momento, online, ao vivo, ou você que será alcançado por esta mensagem através das nossas redes sociais. Deus abençoe a vida de vocês também, em nome de Jesus. Meus queridos, por favor, abram vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo de número 13. Carta do apóstolo Paulo, a primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos ler até o versículo de número 18. Vamos ler com esta versão, Almeida Corrigida e Fiel. A palavra diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pode seguir até o 18, nós vamos ler. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero falar esta noite um tema dos principais temas das Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela tem 66 livros, 31.278 capítulos, ou 1.178 capítulos e 31.278 versículos, e contém três principais mensagens que são os pilares da nossa fé, que é o arrebatamento da igreja, a mensagem do Calvário e a mensagem da salvação. E falar sobre o arrebatamento da igreja é um assunto que, embora esteja sumido do púlpito da maioria das igrejas, é um assunto tão importante. E na verdade é uma mensagem de consolo nos dias em que nós estamos vivendo. Paulo, quando ele escreve essa carta aos irmãos que estavam em Tessalônica, ele vai trazer ali e dirimir algumas dúvidas que eles tinham, principalmente a respeito da ressurreição e também do arrebatamento da igreja. Quando fala arrebatamento da igreja, pasme os senhores que existem pessoas que estão no nosso meio, simpatizantes da nossa fé, que ainda tem dúvida se esta mensagem é uma mensagem real, se de fato Jesus vai voltar. Quando nós falamos para aqueles que não creem, então, eles têm essa mensagem como um conto de fadas, uma lenda ou história da carochinha, algo que nós deliramos no nosso entendimento a respeito da volta de Jesus ou do arrebatamento da igreja. Mas a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja é tão real e tão vivo e tão eficaz como qualquer outra mensagem que existe dentro das Sagradas Escrituras. E é um tema tão necessário para os dias em que nós estamos vivendo. Pois bem, quando Paulo está escrevendo a carta aos Tessalonicenses, ele vai aproveitar aqui neste trecho do versículo 13 ao versículo de número 18, para esclarecer aos irmãos que tinham essa dúvida a respeito daqueles que morriam, que eram salvos e morriam, e eles não entendiam essa mensagem de ressurreição, de arrebatamento da igreja. Quando então Paulo, nesse trecho, ele vai então trazer ali um esclarecimento à ignorância deles a respeito deste assunto, quando ele escreve dizendo: olha, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito deste assunto. Ele diz: porque aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormem no Senhor, quando Jesus vier, o Senhor vier nas nuvens, eles ressuscitarão e serão transformados.
E nós que estamos vivos seremos também transformados, e juntamente com eles encontraremos o Senhor nos ares. Então Paulo escreve essa carta dizendo a eles que Jesus ia voltar, e aqueles que tinham morrido no Senhor seriam ressuscitados e teriam seus corpos transformados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Quando Paulo usa a expressão o mesmo Senhor, Paulo usa essa expressão por um motivo, porque Paulo está fazendo a referência a algumas situações e a um mesmo propósito, a um mesmo Deus. E para nós entendermos a expressão de Paulo, o mesmo Senhor, é necessário que nós retornemos para o início da criação, lá no Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que no princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. É este mesmo Senhor que Paulo está dizendo: ora, o mesmo Senhor descerá do céu. Que Senhor é este? O mesmo Senhor que criou os céus e a terra, aquele mesmo Senhor que pelo poder da sua palavra criou toda a criação, criou tudo que nós vemos, os seres estrelares, aquele que criou os animais, fez separação em partes secas e partes molhadas, é aquele que no momento de criar o homem, ele foi mais além. Ele não criou simplesmente com a força do poder da sua palavra, mas ele disse: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E nós entendemos que Deus então ali estava presente, o Pai, o Filho, o Espírito, na formação, na criação do homem. Quando Deus pega ali o pó da terra e começa a trabalhar aquele boneco, e sopra sobre a narina daquele boneco, e aquele boneco se levanta agora, mas não um boneco, mas um ser, a imagem e a semelhança de Deus. Notem, irmãos, quando o homem é formado e ele se levanta, a primeira imagem que ele tem é a imagem do seu Criador, Deus. Assim como ele é, está o homem diante do seu Criador. Imagine esta cena, quando Deus sopra e aquele homem se levanta, Deus estende a mão para o homem, e a primeira coisa que Deus faz é dar um nome à sua criação. Deus estende a mão e pega na mão do homem e diz: prazer, Adão, o meu nome é Deus. Então naquele momento Adão já recebe o nome que Deus, o seu Criador, está lhe dando. Então Deus, vendo ali o homem ali administrando todo aquele jardim, percebe que não era bom que o homem estivesse só, faz então a sua companheira, a sua ajudadora. E a Bíblia vai nos dizer que Deus, ao colocar ele com a sua mulher ali dentro do jardim, então Deus, meus amados, coloca uma ordem para o homem: olha, vocês estão nesse jardim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, consumir as frutas que vocês quiserem, mas vocês não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia vai nos dizer, amados, que ali o homem então desobedece à ordem de Deus. O homem então toma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, transgredindo o mandamento do Senhor, transgredindo a lei do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o mesmo Senhor que Paulo está dizendo é o Senhor que agora, na queda do homem, expulsa o homem do jardim. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis no capítulo 3 e 23 que lançou o Senhor, o mesmo Senhor que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, este Senhor lançou o homem fora do jardim. Quando o homem é lançado fora do jardim na sua queda, o homem ele é separado de Deus, ele é destituído da glória de Deus. Então cria-se uma barreira entre Deus e o homem. A Bíblia vai dizer isso em Isaías no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Notem que o homem, quando desobedecem ali a ordem de Deus no Éden, ele então entra em declínio espiritual, ele é lançado fora do jardim. Mas que Deus malvado é esse? Não, irmãos, ali foi a demonstração da misericórdia de Deus para o homem, porque Deus poderia destruir o homem, Deus poderia aniquilar o homem, mas Deus tinha um plano de salvação para a vida do homem. E Deus lança o homem fora do jardim para não matá-lo, para não consumi-lo, mas também naquele momento
Deus lança uma promessa de redenção. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus vai dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali no Gênesis, após Deus expulsar o homem, Deus lança uma promessa de redenção, e depois ele vai ratificar esta promessa lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 7 e no versículo número 14. Portanto, o mesmo Senhor, que Senhor é este? O mesmo Senhor que Paulo está descendo, que descerá do céu. Que Senhor é este? O mesmo Senhor que Paulo está dizendo, o mesmo Senhor nos daria um sinal de salvação, que a virgem iria conceber um filho, dar luz a um filho, o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Pois bem, então nós recebemos este plano de redenção de Deus, mas agora ainda estava na promessa, ainda estava no plano de Deus, e Deus precisava colocar este plano em prática. E a Bíblia vai nos dizer, lá em Gálatas, no capítulo 4 e versículo 4, que Deus coloca este plano de redenção para ser cumprido, quando ele diz lá, Paulo escrevendo aos Gálatas: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher e sob a lei. Então Paulo está fazendo referência a este plano de redenção, a este plano de salvação, porque Jesus nasceu como Deus havia falado, de uma virgem e debaixo da lei. Jesus nasce, meus amados irmãos, temos a maior parte da sua infância que é ocultada nas escrituras, sabemos muito pouco. Jesus aparece quando é apresentado no templo, Jesus aparece aos 12 anos de idade, quando ele está ensinando os doutores. Aí então Jesus aparece quando João Batista está batizando no Rio Jordão, para ser batizado por João Batista, e a Bíblia vai nos dizer que ele é batizado pelo João Batista, e o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de uma pomba, e a voz do alto está dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou quem eu me comprazo. E a Bíblia vai dizer que desde então Jesus começa a cumprir o seu ministério, a pregar o evangelho do reino, a curar as pessoas, a expulsar os demônios. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é preso e é crucificado, e crucificado e morto, e ao terceiro dia Jesus ressuscita ao terceiro dia, e após ele ressuscitar, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é visto por seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas, e Jesus manteve-se um tempo com eles, os instruindo, falando a respeito do reino de Deus. E quando Jesus está falando em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a respeito da promessa do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Jesus está dizendo: vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está dizendo essas palavras, então Jesus começa a ser aceso ao céu, e eles ficaram atônitos. Jesus começou a subir ao céu, e eles começaram a observar Jesus sendo transportado, quando de repente eles não percebem a presença de dois seres celestiais, vestidos de branco, que estão ali do lado deles, e perguntam para eles: ei, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este mesmo Senhor, o mesmo Senhor que Paulo está dizendo, ele está dizendo agora aos galileus aqui, aqueles seres celestiais: este mesmo Senhor descerá do céu, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Ei, meus amados irmãos, parece o conto de fada, mas a história da caronchinha, mas não é. Esse Jesus que nós viemos aqui adorar e glorificar, ele vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele vai voltar. Quando Paulo está escrevendo e falando a respeito do arrebatamento da igreja, a palavra arrebatamento é uma palavra do latim que significa raptus, ou raptus, que significa arrebatado com poder e grande força. Por isso, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo de número 15 e no versículo de número 51,
ele vai falar a respeito do rapto da igreja e como isto vai acontecer. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, ao rapto da igreja, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando que isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ei, amados, num momento, num abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta, porque a trombeta vai soar e a igreja de Jesus vai subir, queira este mundo ou não, eles terão que noticiar que existia um povo que estava certo, que o Deus dele voltou e os levou para morar nas mansões celestiais. Quem acredita nesta verdade bíblica, ergue a mão lá para o alto e diga: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Sabe o que nos faz acreditar que Jesus vai voltar, amados? A palavra de Deus. Porque existem palavras que foram profetizadas, promessas que foram lançadas, e essas promessas se cumpriram. Então a promessa do arrebatamento da igreja também vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Quando nós olhamos as escrituras, nós vamos ver profecias que antecederam a Jesus Cristo se cumpriram. Promessas que fizeram a respeito do Messias se cumpriram. Quando Isaías está profetizando no capítulo 7:14, ele está dizendo que a virgem iria conceber e dar à luz a um filho. Isto é uma promessa de Deus. Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, em Mateus no capítulo 1 e versículo 21, a palavra de Deus está dizendo, o anjo dizendo que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porá o nome dele de Jesus. É a promessa da vinda do Messias se cumprindo na vida de Maria. Quando nós olhamos outras promessas, como por exemplo Lucas no capítulo 21 e versículo de número 29, é uma promessa tão interessante que é o próprio Jesus que está falando a respeito da nação de Israel. Ele diz: olha, vocês precisam olhar para a figueira, quando vocês verem que suas folhas começam a brotar, o verão está próximo. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês precisam olhar para Israel, quando vocês verem que Israel está se organizando, que eles estão ressurgindo, que as promessas estão se cumprindo para a vinda dele, olhai para o alto, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus faz essa promessa há cerca de 2000 anos atrás, e a Bíblia vai nos dizer que esta promessa se cumpriu. Sabe por quê? Porque em maio de 1948, bem aí, a nação de Israel foi decretada nação com um voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Sabe o que é isso? É os brotos de Israel que estavam brotando, e Jesus dizendo: olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Quando nós olhamos esses sinais, nós vemos que eles se cumpriram, e a volta de Jesus irá se cumprir. Mas a volta de Jesus, amados, ela será antecedida de alguns sinais. Eram loucas e 5 prudentes, e todas elas estavam aguardando o noivo. Mas antes que o noivo viesse, a Bíblia vai nos dizer que havia um sinal. Que sinal era esse? Mais à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito dizendo: o noivo está vindo, se preparem para vocês irem ao encontro do noivo. A vinda de Jesus é uma vinda que será precedida de alguns sinais.
E Jesus vai nos dizer que sinais são esses. Em Mateus do capítulo 24, Jesus vai dizer: quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, e nada disso está acontecendo. Nenhum desses sinais se cumpriram, mas é importante que você fique atento. Quando você ouvir falar de guerra, quando você ouvir falar de rumores de guerra, quando você ouvir falar que existe pai contra filho e filho contra pai, é o momento de você ficar atento. Porque Jesus disse que a sua vinda seria precedida por estes sinais. Quando nós olhamos os noticiários e vemos que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, eles estão dizendo: ó igreja, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Quando nós olhamos os noticiários e vemos que o Irã e Israel estão em guerra, e o mundo está em um estupim para ir para uma terceira guerra mundial, a palavra de Deus está nos dizendo, Lucas capítulo 21 e versículo 29, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Todos os sinais que a Bíblia poderia nos dizer que antecedem a vida de Jesus, a vinda de Jesus, já se cumpriram. Nós nunca vimos tantas atrocidades como nos dias de hoje. Pais contra filhos, filhos contra pais, seriam inúmeros os exemplos que eu traria para você de mães que matam seus filhos, filhos que matam seus pais, guerras entre pais e filhos, guerras de nações contra nações, reinos contra reinos, pestes. Acabamos de sair de uma pandemia e estamos vivendo em outra pandemia oculta, ninguém fala nada, mas quantos dos nossos irmãos não estão aqui porque estão doentes? Interessante que a gente sai de uma e entra em outra. Isso aí o que? É a palavra de Deus nos dizendo: ó igreja, o noivo está vindo, saia ao seu encontro. Jesus está voltando, meus amados, e não há mais tempo para nós brincarmos de ser crente, não há mais tempo para nós nos enganarmos a nós mesmos, não há mais tempo para nós perdermos tempo. É tempo de nós nos prepararmos e estarmos atentos aos sinais que o mundo está nos dando e dizendo: Jesus está voltando. A Bíblia vai nos dizer, amado, que a própria natureza nos demonstra que Jesus está voltando. Porque a Bíblia diz que a natureza geme como se estivesse em dores de parto, aguardando a saber a redenção dos nossos corpos. A natureza está gemendo, e não está gemendo de agora, está gemendo desde o Éden, porque a natureza suportou a maldição que era para vir sobre nós. Porque quando a Bíblia vai dizer que o homem desobedecem à ordem de Deus, peca contra Deus, a Bíblia vai dizer que Deus chama a serpente para prestar contas com a serpente, e Deus diz: maldita seja tu entre todos os animais, tu irás se rastejar e comer do pó da terra. Quando Deus se vira para o homem, e a maldição que deveria ser para ele, mas ele não suportaria, porque Deus já tinha um plano de redenção para o homem. Deus olha para o homem e Deus diz: ei Adão, tu não teria capacidade de suportar esta maldição, mas por causa de ti, maldita seja a natureza. Deus amaldiçoou a natureza, a maldição que era para vir sobre nós. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Romanos, no capítulo 8 e versículo de número 22, ele vai nos dizer isso. Aos Romanos 8 e 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias também gememos
em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo vai além, ele diz, não só a natureza está gemendo esperando a volta de Jesus, não só a natureza está gemendo esperando que a igreja seja arrebatada, mas nós que temos as premissas do Espírito Santo, fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, também gememos em nós mesmos, esperando a saber a redenção dos nossos corpos, esperando que se cumpra em nós o que Paulo disse aos Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos transformados, e juntamente com eles encontraremos o Senhor nos ares. Paulo continua dizendo, não só a natureza geme, não só nós gememos, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque se alguém vê, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está dizendo, Maranata. O Espírito Santo está dizendo, vem Jesus buscar a sua noiva, vem Jesus buscar a sua igreja, vem Jesus buscar a sua eleita. Meus queridos, a volta de Jesus é iminente. Nós sabemos que muitas pessoas zombam desta mensagem, mas isso não é de hoje. Pedro, no capítulo de número 2, ele vai dizer que naqueles tempos as pessoas também zombavam. Aqui no capítulo de número 3, versículo 3, sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitas pessoas estão zombando e dizendo, Jesus não vai voltar, porque essa mensagem que vocês estão pregando, ela é desde lá dos apóstolos. Desde que Jesus morreu, eles estão dizendo que Jesus vai voltar. Mas desde que nossos pais, desde que os patriarcas dormiram, desde que os nossos avós dormiram, desde que eles morreram, as coisas permanecem da mesma maneira. Ei, irmãos, mas não adianta, porque nós que temos as primícias do Espírito Santo, clamamos dentro de nós, Abba Pai, e a nossa palavra é Maranata. Ora, vem Jesus, vem buscar a sua igreja. Amados, a nossa vida nesta terra seja uma vida de busca, de conquista, de realizações. Isso é bom e é salutar, mas o nosso principal objetivo não é aqui, porque a palavra de Deus nos diz que aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Então o nosso coração deve estar nas coisas celestiais, o nosso tesouro deve estar lá no céu, porque é de lá aonde nós temos a nossa esperança. E Pedro continua dizendo, eles voluntariamente ignoram isto, ignoram a vinda de Jesus, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aqui Pedro está dizendo o fim que eles terão se não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e acreditarem na mensagem da vinda do Messias. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Sabe o que Pedro está dizendo? Ei, irmãos, ainda que você tenha por tardio, ainda que você ache que está
demorando, você tem que entender que no dia do Senhor, Ele irá buscar a sua igreja. Ainda que você ache que está demorando, para Deus 1000 anos é como um dia, 1000 dias como 1000 anos, mas o dia dele vai chegar, em que Ele vai buscar a sua igreja. E eu te pergunto uma coisa: você está preparado para a volta de Jesus hoje? E eu digo isso, irmãos, porque pode ser que, por uma fatalidade, Jesus volte para algum de nós. Oxalá todos nós que estamos aqui sejamos arrebatados e transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Mas Jesus está voltando todo dia para alguém. Todo dia alguém está tendo um encontro com Jesus. E a Bíblia, ela é fiel nas suas palavras. Não há como nós irmos ao encontro do Senhor se nós estivermos vivendo uma vida de qualquer maneira. Porque a vinda de Jesus é para um povo especial, zeloso e de boas obras. Jesus vem buscar uma igreja santa. Jesus vem buscar um povo separado. Um povo santo quer dizer um povo separado, um povo que vive como a garça. Você já viu o comportamento da garça? Ela está no brejo, mas as suas penugens continuam brancas. É a igreja vivendo neste mundo podre. Nós estamos no mundo, estamos sobre este mundo, mas nós não contaminamos as nossas vestes. Sabe por quê? Porque temos o óleo do Espírito Santo na nossa cabeça e as nossas vestes estão limpas. E se Jesus voltasse hoje para você? Se Jesus pedisse hoje para você a sua alma, o que tem preparados para quem será? E Jesus está voltando todo dia para alguém. Alguém que estava ao nosso lado e hoje já não está mais. E fica só a lamentação. Pedro continua dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que venham se arrepender. Jesus ainda não voltou, e a Bíblia está dizendo porque Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e se arrependam. E se o teu pai, a sua mãe, os teus filhos, os teus vizinhos, dependesse da palavra da sua boca para que eles aceitassem a Jesus e também fossem arrebatados junto com a igreja? O que você tem feito? Será que você tem também levado esta mensagem? E ele continua no versículo de número 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. Nada do que nós estamos montuando nessa terra valerá para o terrível e grande dia do Senhor. E ele continua dizendo: havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. A palavra do arrebatamento, para muitos é uma palavra de desespero. Eu digo isso porque esta mensagem eu já ouvi ela de muitas maneiras,
E ela sempre foi trazida como um terrorismo espiritual para que as pessoas, de alguma maneira, entrassem na linha daquilo que a instituição achava que era um padrão para ser salvo. Mas Paulo, quando ele está dizendo aos Tessalonicenses a respeito da vinda de Jesus, Paulo traz claramente essa mensagem não como um terrorismo espiritual. Paulo não traz esta mensagem como uma mensagem que amedronta aqueles irmãos para se adequarem a um padrão religioso, não. Quando Paulo está trazendo esta mensagem, ele está trazendo essa mensagem como um consolo para aquela igreja. E ele diz isso no versículo 18: portanto, meus amados irmãos, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quando eu falo a respeito da volta de Jesus, não é para você sair daqui com medo, achando que você precisa mudar alguma coisa, porque senão Jesus vai voltar e você vai ficar, não. Quando eu estou falando a respeito da volta de Jesus para você, eu estou querendo dizer para você: ei, meu irmão, estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo uns dias em que nós não sabemos como será o nosso amanhã, nós não sabemos de nada, o mundo está esquisito, o mundo está tenebroso, nós não sabemos, a cada dia uma notícia nova, a cada dia uma heresia nova, mas eu tenho uma boa notícia para te dizer: Jesus está voltando. A mensagem do arrebatamento da igreja é uma mensagem de consolo para nossas almas, é para nós sairmos daqui consolados, dizendo: o mundo está difícil criar filho, está difícil educar, está difícil convivermos no mundo que estamos vivendo, mas nós temos uma viva esperança, que é: o Senhor descerá do céu com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e nós iremos ser transformados e encontraremos o Senhor para morar com Ele nas mansões celestiais. É isso que nos aguarda, um céu de glória. Vamos ficar em pé.